Olá, pessoal! Em nosso vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da estática patrimonial. No nosso vídeo anterior, nós tratamos sobre os elementos de ativo. Hoje, nós vamos tratar sobre os elementos de passivo e, consequentemente, os elementos de patrimônio líquido. Vamos dar continuidade aí à história da Dona Josefina. Dona Josefina, ela abriu uma empresa de coxinhas e sucos para atendimento nos finais de semana da pracinha do bairro onde ela mora. Para que este seu novo empreendimento pudesse funcionar, ela precisou de um ponto comercial no valor de R$ 230, uma máquina de fazer salgados no valor de R$ 600, além também de utilizar o capital de suas economias no valor de R$ 2.000, que ela fez o depósito diretamente na conta corrente da empresa. Em relação a gastos com funcionários, nesse período inicial do seu negócio, a dona Josefina preferiu não contratar. Ela e sua família decidiram trabalhar no negócio. O que nós temos aí de importante na história da empresa da dona Josefina em relação a patrimônio? Quais são os elementos patrimoniais que a gente pode chamar de ativos, passivos e patrimônio líquido dentro da história da dona Josefina? Nós temos aí a máquina e o aluguel, o público-alvo da dona Josefina e o seu capital investido. No que diz respeito aos seus ativos, nós temos o maquinário e o capital investido, que é o seu bem, e o seu público. No que diz respeito aos seus gastos, a gente tem o aluguel aí da dona Josefina, que vai ter que ser pago mensalmente. Esse aluguel é chamado de passivo. Dos três elementos que compõem o patrimônio da Josefina, o que nós vamos trabalhar hoje seria o aluguel e o capital investido, que nós chamamos de capital social. Para a gente poder relembrar um pouquinho o nosso conteúdo anterior, eu tenho aqui um resuminho para vocês do que é patrimônio dentro da contabilidade. O patrimônio nada mais é que a riqueza da pessoa jurídica. Ela é representada pelos ativos, que são os bens e direitos, e pelos passivos, que são as suas obrigações. Os valores ou direitos a receber constituem o ativo e as dívidas ou contas a pagar constituem o passivo. Uma característica importante dos bens que também compõem o patrimônio da entidade são a sua característica física, que eles podem ser tangíveis ou intangíveis. Então, como que ficaria composta a riqueza contábil? Como que eles ficariam definidos? A riqueza contábil é composta por bens materiais ou não, representados pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. O patrimônio, então, ele ficaria representado da seguinte forma: bens, direitos e obrigações. Essa seria a equação geral para a representação gráfica do patrimônio, que é o que a gente vai estudar nas nossas aulas, que é o que nós na contabilidade chamamos de balanço patrimonial. Essa equação, dentro da esfera contábil, seria ativo mais passivo, que vai ser igual a ativo menos passivo, que vai ser igual a patrimônio líquido. Quem são os elementos de passivo? O meu passivo sempre vai ser as minhas obrigações para com terceiros. É onde vão surgir os boletos que a empresa tem que pagar, as contas de telefone, o salário dos funcionários. Sempre que eu falar de passivo, eu vou remeter à obrigação e à origem de qualquer elemento de ativo. Quais são os exemplos aí de passivos que nós temos? Fornecedores, salários, empréstimos e financiamentos, aluguéis, tudo aquilo que a gente deve pagar a alguém, inclusive as dívidas de longo prazo. Ainda dentro do conceito de passivo, nós temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele também representa a origem de recursos, porém são as origens de recursos oriundas dos investimentos dos sócios.
Professor, o patrimônio líquido então não seria um ativo? Não é um bem que a empresa tem? Ele vira ativo a partir do momento que ele é convertido em algum tipo de benefício para a empresa. Mas o valor que o sócio aplica na sua empresa para que ela possa ter continuidade ou para que ela possa iniciar as suas atividades, ele faz parte do patrimônio líquido e é chamado de capital social. Além do capital social, um outro exemplo de conta de patrimônio líquido são o lucro e as reservas. O lucro nada mais é que o resultado do período, tem a ver com os elementos de desempenho, e as reservas são os valores que nós destinamos do lucro para ser guardado e ser utilizado futuramente. Assim como as contas de ativo, as contas de passivo têm a sua natureza específica. Lembrando, as contas de natureza devedora na contabilidade, elas não têm relação com dívidas, e sim com disponibilidades. E as contas de natureza credora, elas não têm a ver com disponibilidades, mas sim com dívidas para com terceiros. As contas de passivo e de patrimônio líquido, dentro da equação contábil, elas têm natureza credora. Elas vão ser representadas pelos créditos, diferente das contas de ativo, que têm natureza devedora e são representadas pelos débitos. Ficando então a estrutura da natureza das contas dividida da seguinte forma: contas de ativo, contas de natureza devedora. Contas de passivo, contas de natureza credora. Professora, dentro de toda essa estrutura, podem existir contas de passivo com natureza devedora ou contas de ativo com natureza credora? Sim, existem determinadas contas contábeis que, devido à sua função na esfera de gerar informação para os seus usuários, que elas podem possuir um saldo divergente da sua origem. Um exemplo de conta de ativo que tem natureza credora, depreciação. Um exemplo de conta de passivo que tem natureza devedora, os juros dos empréstimos. Como é composto basicamente, então, o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, em nível teórico, é composto de duas parcelas. O capital social, que são os valores entregues à pessoa jurídica para a formação da empresa ou para incremento de suas atividades. E os lucros ou prejuízos acumulados, que são os valores resultantes das transações da empresa gerados pela própria empresa. Ou seja, aqui é tudo que eu vendi menos tudo que eu gastei para que a empresa pudesse funcionar, que são os elementos de desempenho, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. Em relação ao capital social, cabe a gente levantar algumas características básicas. Ele representa o investimento dos sócios para que a empresa possa nascer. Ele pode ser composto tanto de valores em moeda quanto em bens, sejam eles móveis ou imóveis. Seu aumento pode ser feito por meio de aporte pelos sócios ou por meio das reservas de lucro. O valor inicial do capital, ele sempre tem que estar relacionado com a capacidade financeira da empresa até o momento que ela possa se autossustentar, ou seja, o dinheiro que o sócio vai investir para que a empresa possa nascer tem que ser feito de uma estimativa para o período enquanto ela não estiver produzindo ou comercializando a sua atividade principal. Toda entrada de dinheiro dos sócios vai ser patrimônio líquido, porém, nem todo patrimônio líquido ele vai fazer parte do capital social. Ou seja, o patrimônio líquido ele não é 100% capital social. Além do capital social, ele é composto pelas reservas de lucro e pelo resultado do período. No que diz respeito, então, à diferença entre patrimônio e patrimônio líquido, o que nós podemos destacar?
O patrimônio, ele é a composição total da empresa, é a massa total. Já o patrimônio líquido, ele é o resultado da massa empresarial. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Patrimônio, de uma forma geral, é ativo mais passivo mais o patrimônio líquido. Ou seja, o patrimônio é tudo que eu tenho, independente de ser de terceiros, de ser investido pelos sócios, diferente do patrimônio líquido, que é o dinheiro que o sócio investiu convertido em bens, que pagou as suas dívidas e ainda sobrou algum tipo de dinheiro para que a empresa pudesse continuar funcionando. Professora, o patrimônio líquido tem a ver com a conta caixa? O patrimônio líquido, ele tem a ver com o resultado? Não. A conta caixa é onde fica o dinheiro para as movimentações físicas. O resultado, ele é uma parte do patrimônio líquido. É o resultado positivo ou negativo após os seus recebimentos e as quitações das suas despesas. Como exemplo para tudo isso, vamos pegar aí a história da empresa Alegria, que no dia 15/2 de 2018, ela adquiriu um empréstimo no valor de R$300 mil, queria ser pago em 36 parcelas fixas e onde parte dele, no valor de R$280 mil, foi utilizado para comprar um maquinário. Pegando o que a gente conversou sobre o que é ativo, sobre o que é passivo, sobre o que é patrimônio líquido, como ficaria a estrutura do patrimônio da empresa Alegria nessa operação que ocorreu no dia 15/2 de 2018? Considere-se como ativo o maquinário, independente dele ser proveniente de um empréstimo ou não, e o valor do empréstimo de R$300 mil. Professora, por que você não levou em conta os 20 mil? Os 20 mil automaticamente, ele também já faz parte do ativo. Como ele não foi utilizado totalmente para comprar o maquinário, ele fica guardado dentro da conta caixa. Então, aqui a gente teria, além do maquinário de 280 mil, a diferença do valor do empréstimo. Sempre lembrando, toda origem tem que ter uma aplicação. Senão, a matemática da equação contábil, ela não fecha. Outra característica importante da estrutura de patrimônio que a contabilidade evidencia é a divisão dos elementos de ativo e de passivo em duas grandes categorias. Essas categorias, elas são relacionadas ao nível de liquidez desses elementos. Saliento que os elementos de patrimônio líquido, eles não vão entrar nessas classificações, somente os elementos de passivo e de ativo. Quais são essas duas classificações? A norma diz que os elementos de ativo e passivo, eles devem ser divulgados, eles devem ser classificados de acordo com o seu período de liquidez. O que é liquidez na contabilidade? Está relacionado a prazo de pagamento e prazo de recebimento. Como que eles são chamados? Circulantes e não circulantes. É chamado de circulante tudo aquilo que for realizado até 12 meses ou mais do que 12 meses após o período de reporte para cada item do ativo e do passivo. Ou seja, se eu adquirir uma mercadoria a ser paga em X parcelas, a primeira parcela dela vai ser paga em abril de 2020. Tudo que for pago até 31/12 de 2021 vai fazer parte do passivo circulante.
Tudo que for pago a partir de 1º de janeiro de 2022 vai fazer parte do não circulante. A entidade deve apresentar seus ativos e passivos em grupos separados, de acordo com a sua liquidez. Aonde que se encontra essa informação? No pronunciamento do CPC, número 26, no item 60. Torno a reforçar, somente os elementos de ativo e de passivo agrupam esses dois grandes grupos. Quem que nós temos aí dentro dos elementos de ativo relacionados ao circulante? Aqueles bens de liquidez imediata. Caixa, banco, estoque, aplicações financeiras. É aquilo que eu chamo que pode virar dinheiro num curto período de tempo. Eu não preciso de esperar 3 anos para que aquele bem possa ser convertido em dinheiro. A mesma coisa os elementos de passivo. São considerados passivos circulantes aquelas dívidas a serem liquidadas no curto prazo. Professora, isso vale também para os empréstimos e financiamentos de longo prazo? Sim, porque parte dos valores dos empréstimos, mesmo que parcelados em volumes maiores, eles também vão fazer parte do passivo circulante. Professora, por que o patrimônio líquido não abarca essa definição? Segundo a norma, nós só devemos trabalhar com os elementos que movimentam a liquidez da empresa. Quem são eles? O ativo e o passivo. Como ficaria então o desenho da representação do patrimônio quanto a essa classificação dos elementos de acordo com sua liquidez? O ativo. Primeiro eu vou ter os elementos circulantes, depois os não circulantes. No passivo, eu vou ter primeiro os elementos circulantes e depois os não circulantes. E o patrimônio líquido continua intacto. Para poder entender melhor como funcionaria essa classificação, eu coloquei aqui uma outra operação praticada pela empresa Alegria S.A. Ela efetuou também um empréstimo de R$300 mil, porém, esse aqui vai ser pago em 40 parcelas mensais fixas de R$7.500. E a primeira vai ser paga em 16/3/2018. Desse valor, parte vai ser utilizado para adquirir um maquinário no valor de R$280 mil. Como ficaria então a estrutura dessa operação pela visão do profissional contábil? As parcelas do circulante, do passivo circulante, vão ser todas aquelas pagas até 31/12/2019. Tudo aquilo que for pago a partir de 1/1/2020 vai fazer parte do circulante. Outra observação importante que deve ser feita no momento dos lançamentos contínuos da contabilidade é na manutenção das parcelas, pois, se eu pago uma parcela do circulante, automaticamente uma parcela do não circulante ela sobe para o circulante, e assim sucessivamente. Como ficaria então o desenho da nossa operação? Nós temos de parcela R$7.500, nós temos um total de 40 parcelas mensais e um empréstimo de R$300 mil. Quais seriam os valores do passivo circulante e do passivo não circulante? Nós temos aí 21 parcelas no meu ativo, no meu passivo circulante e 19 parcelas no meu passivo não circulante. As 21 parcelas do circulante são aquelas pagas até 31/12/2019. E as parcelas do não circulante são aquelas que vão ser pagas com início em 1/1/2020.
Então, eu vou ter aí no meu circulante um total de 157.500 e no meu circulante um total de 142.500 registrados na contabilidade na data de aquisição do empréstimo. Representando a estrutura de patrimônio, nós teríamos o seguinte: dentro do ativo circulante, R$20.000, dentro do ativo não circulante, R$280.000. Dentro do meu passivo, as parcelas referentes ao circulante, 157.500, e as parcelas referentes ao não circulante, 142.500. Então, aí eu tenho um total de ativo de 300.000 e um total de passivo de 300.000. Professora, de onde surgiu os R$20.000 que estão depositados na conta banco? A empresa foi lá no banco, o banco disponibilizou para ela 300.000. Porém, o dinheiro não estava atrelado à compra do maquinário. Então, o que a empresa optou? Eu pago o maquinário à vista, os R$20.000 que sobrou, eu guardo ou utilizo para pagar outras dívidas que eu tenho. Por isso que existe esses R$20.000. Porque se eu tenho 300.000 de origem, eu tenho que ter 300.000 de aplicação. Como ficaria, portanto, de forma resumida, a estrutura de patrimônio, após nós conhecermos os elementos de ativo, os elementos de passivo e os elementos de patrimônio líquido? Os elementos de ativo são classificados de acordo com a sua liquidez em circulantes e não circulantes. Vão ser contas de natureza devedora. Os elementos de passivo, assim como os de ativo, também se dividem em circulante e não circulante e são contas de natureza devedora. No meu patrimônio líquido, eu tenho sempre contas de natureza credora e elas não são divididas em circulante e não circulante, porque elas não representam liquidez da empresa, mas sim o resultado ou o investimento dos sócios para que a empresa possa funcionar. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.